você que nos assiste em mais um vídeo especial desse projeto que Deus colocou em nosso coração, do estudo e da leitura da Palavra de Deus. Nesse terceiro dia, 3 de junho, nós vamos dar continuidade a esse estudo que, com certeza, se você já chegou até aqui, tem sido tremendamente abençoado. Eu estou sendo abençoado em estar fazendo este vídeo e tenho certeza que você também, ao estar acompanhando esse trabalho, esse estudo, esta leitura, vai sim continuar sendo muito abençoado. Vamos ao livro de Romanos. Como você sabe que é uma sequência, hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Romanos, que começa dizendo o seguinte. Ele fala da rejeição. Em Cristo digo a verdade, não minto, e minha consciência me dá testemunho do Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. O que ele está falando disso aqui? Paulo começa a refutar a acusação na pregação aos gentios. Ele passa a ser rejeitado pelos judeus, porque agora ele, que era perseguidor dos judeus, ou melhor, perseguidor dos cristãos como judeu, fariseu, ele agora passa a ser defensor não só dos cristãos, mas também do Cristo, que assume uma nova proporção na vida de Paulo. E ele, nesse capítulo, desabafa o que é se sentir rejeitado pelo seu próprio povo. Seguindo, verso 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito eternamente. Amém. Paulo está dizendo, olha, os judeus foram escolhidos por Deus para serem esses semeadores. É o dono da promessa, é o dono da lei. Foi para eles que Deus inicialmente separou como exemplo, como modelo. E esse argumento que Paulo quer trazer para justificar agora as suas ações. Verso 6. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. E a história, vocês sabem, Abraão teve 2 filhos inicialmente, Ismael e Isaque, né? E Ismael, que foi o filho com a sua escrava Agar, e Isaque com a sua esposa Sara, como sendo o filho da promessa. Então os descendentes também de Ismael são filhos de Abraão, mas no mundo espiritual eles não são da promessa, conforme preceitua a palavra de Deus. E aí no verso 8,
Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa a fazer essa distinção. Quer dizer, não os que são filhos da carne são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. O anjo do Senhor esteve com Abraão e fez esta promessa para Abraão. E não somente esta, mas também Rebeca, concebendo de Isaque, nosso pai. Porque não tendo ainda nascidos, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. Isaque também teve 2 filhos. E esses filhos, Deus o escolheu para dar continuidade à sua promessa. O outro seria por adoção, caso assim ele também compreendesse e entendesse o propósito de Deus na sua vida. O que diremos, pois? Verso 14. Há injustiça em Deus? Porque ele fez uma escolha? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem tiver misericórdia, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz que diz de Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Paulo traz aqui um exemplo de Faraó na época da escravidão dos hebreus, quando aconteceram as 10 pragas ali no Egito. A cada momento que Moisés comparecia à presença de Faraó e pedia para libertar o povo, o Faraó prometia que ia cumprir. Deus endurecia o seu coração para que ele não cumprisse a sua palavra, para que desta forma o poder sobrenatural de Deus se fizesse presente. Verso agora 17. Porque a Escritura diz de Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. De maneira que de quem quer, ele tem misericórdia, e a quem ele quer, endurece. E aí fala agora, o verso 19, da justiça e da misericórdia de Deus. Que Deus é justiça, mas também é misericórdia. Só Deus pode trazer esse entendimento. Me dirás, pois, por que se queixa Deus ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas antes, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Dirá porventura o vaso de barro ao que o formou: por que me fizeste assim? É como se o Criador tivesse, registrando uma reclamação. Aliás, a criatura estivesse assim, fazendo uma reclamação para o Criador. Verso 21. Ou não tem poder o oleiro sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E aqui é importante nós falarmos de forma bem especial. Deus tem poder de fazer o possível
para que o homem escolha a honra ou a desonra. A falta nunca provém de Deus. A falta do homem não vem de Deus. E sim, sempre do homem, porque Deus deu a liberdade para ele fazer a escolha. Deus não é culpado simplesmente porque dá ao homem esta liberdade. E o homem então escolhe o caminho errado. É o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você neste dia. E o que dizer? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e fazer notório o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para fazer notórias as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória ele já dantes preparou. E aqui é importante ressalvar: Deus não predestinou a uns para a salvação e outros para a perdição, mas sim todos aqueles que aceitarem sua misericórdia e graça vão estar preparados para estar na presença do Senhor em glória. Isso é que é importante. Os quais, verso 24, somos nós a quem também chamou, não só dos judeus, mas também dentre os gentios. Paulo faz essa pergunta. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Lá no livro de Oséias, que nós vamos estar lendo adiante, estudando adiante, Deus já mencionava isto. Que haverá um povo que Deus vai amar, mas que ele, naquele momento, não escolheu. Porque escolha, queridos, que você que me ouve, do povo judeu, é uma referência aqui na terra para ser exemplo para os demais. Não que eles sejam eleitos exclusivamente com esse propósito, mas significa dizer que alguém precisava dar início a esse processo. E Deus escolheu os hebreus, que mais tarde foram chamados de israelitas e judeus. Vamos seguir. Observe. Verso 26. E será que é no lugar onde foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo? Também Isaías clamou referindo-se a Israel. Mesmo que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que serão salvos. Porque o Senhor confirma e rapidamente executa com justiça a sua palavra decretada sobre a terra. Veja que Paulo discorre sobre vários autores do Antigo Testamento. Verso 29. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Ou seja, nós somos estes descendentes, senão seríamos completamente destruídos. E aí vem o verso 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não procuravam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Por isso que o nome desse projeto é o projeto Fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Verso 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Verso 32. Porque não a buscavam por fé. Eles já tinham como identidade povo eleito.
mas como pelas obras da lei. Então eles entendiam que pela obra, como a lei assim definia, eles alcançariam esta salvação. Pelo qual tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. Assim, queridos, nós encerramos esse estudo do livro de Romanos aqui, no dia de hoje, no capítulo 9, para poder resumir para você. Paulo começa escrevendo, falando para os judeus acerca por que Deus o escolheu para falar para os gentios. Mas Paulo também fala para os hebreus. Nós vamos depois, lá adiante, estudar a carta aos hebreus e nós vamos entender isso melhor. Mas aqui Paulo está chamando a atenção para os judeus que estão em Roma, que ele está pregando também para os judeus e mais também para os gentios, que ainda não tinham esse entendimento. E por essa razão, eu também trago esta palavra para você que está me ouvindo.